Bem, antes de encerrar, eu queria um minutinho da atenção de Vossa Excelência para tratarmos de um assunto que não é objeto de julgamento aqui, nem coisa nenhuma. Eu recebi aqui um mandado de segurança em que eu sou autoridade coatora, deferido pelo desembargador Dirceu, que faz parte dessa Câmara aqui, atribuindo o efeito suspensivo num agravo de instrumento em que eu deferi a liminar suspendendo a decisão do juízo de Primavera do Leste para suspender o deferimento de uma recuperação judicial de um grupo econômico sediado naquela cidade. Sou daqueles que tenho um entendimento claro de que a primeira coisa a ser preservada é o Tribunal de Justiça, sempre, sempre, sempre. Jamais nos 20 anos que estou aqui, eu levei para a rua nada do que acontece aqui. Nós temos nossas diferenças aqui e todo mundo sabe disso. E também não quero aqui censurar o desembargador Dirceu, nem nenhum colega que tem a competência, obviamente, de deferir mandado de segurança. Mas o que me causa espécie, e eu sou obrigado a dizer isso e fazer essa manifestação aqui, para que não surjam interpretações outras pela cidade, de que me parece inaceitável que se defira uma liminar numa recuperação judicial, seja ela de quem for, contra ato de desembargador, ato esse calcado em inúmeras decisões da Corte, inclusive do desembargador Dirceu, que é o caso básico do problema do produtor rural, se tem ou não tem inscrição, 2 anos na junta, etc., matéria que todos nós conhecemos. Então, eu não posso deixar de registrar aqui, de certa forma, a minha indignação, desembargador Dirceu, porque nós não estamos aqui, não temos hierarquia, nem coisa nenhuma entre nós, isso é óbvio, as instâncias são diferentes, aqui o mandado de segurança é concedido nesta Câmara, contra ato da turma, mas, francamente, eu tenho votos de Vossa Excelência do mês de novembro e dezembro, exatamente no sentido do que eu proferi neste agravo do caso lá de Primavera, desse produtor rural. Iguais. Aliás, votos escritos estão aqui comigo. Não vou poupar de ler. Quer dizer também que o STJ suspendeu a recuperação do caso Pupim, que é outra situação de Campo Verde, e que, portanto, está tendo mudança. Eu vou pedir vênia aos senhores, só para ler uma questão aqui, que é a seguinte. Trata-se de petição de tutela de urgência ajuizada por José Pupim, Pecuária, em recuperação judicial e outro, no qual se postula a concessão de tutela de urgência com pedido liminar, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra acordo proferido pela Turma da Justiça do Estado do Mato Grosso, que é a nossa, quarta, e aquela famosa casa do José Pupim. Depreende-se dos autos que a requerida Macrofértil insurgiu-se na origem contra a decisão judicial que deferiu o pedido de recuperação formulado pelos órgãos requerentes e ainda admitiu a inclusão dos débitos anteriores ao registro da sociedade empresária na junta comercial. A Corte Estadual, apreciando a controvérsia, deu parcial provimento ao agravo do instrumento para afastar os créditos da hora requerida no âmbito dos efeitos da recuperação judicial dos órgãos requerentes. Foram postos em embargo de declaração, os quais restaram rejeitados. Posteriormente, foi interposto recurso especial pelos órgãos peticionantes, o qual aguarda a publicação de decisão de admissibilidade. Na presente oportunidade, sustenta em suma que a ausência de prevenção apta a engessar a distribuição por conexão, essa é uma questão do STJ. B. A qualidade jurídica do empresário não é conferida pelo registro da junta comercial, mero ato declaratório, mas sim pelo efetivo exercício da atividade profissional. E C. Que a expropriação de seus recursos financeiros por execuções individuais representará a interrupção das atividades produtivas. Muito bem. Diz o ministro, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto na origem e no mérito a confirmação do sobrestamento até julgamento final do apelo nobre. É o relatório. Decidiu o ministro. A liminar deve ser indeferida. 1. Afasta-se inicialmente a alegação de livre distribuição do feito.
A prevenção do feito se encontra presente na justificativa, porquanto, como inclusive reconhece os próprios requerentes, em suas razões as folhas tais, a presente controvérsia afeta execuções de outros credores, citados pelos peticionantes e apreciados por este signatário no pretérito dos autos da petição tal, requerida pelo Banco Bradesco, e etc., e Banco João Deere. Logo, diz o ministro, constante a jurisprudência da STJ, em se tratando de conexão, o critério a ser utilizado para a determinação do juiz competente é o da prevenção. 2. Cise-se a controvérsia em delimitar se o fornecedor agrícola que exerce sua atividade pelo prazo superior a 2 anos e que não esteja inscrito no registro público da empresa mercantil tem direito à recuperação judicial e aos seus efeitos, preenchendo os requisitos exigidos pela lei. Como é sabido, o agricultor somente será equiparado para os efeitos legais da figura do empresário em atendimento às formalidades contidas no 968 do Código Civil, se requerer sua inscrição na junta comercial. Caso não o faça por sua livre escolha, estará submetido ao regime jurídico comum do Código Civil e ainda que exerça atividade rural com proveito econômico, não será considerado empresário. Artigo 971 e 984 do Código Civil de 2002. Repetiu, portanto, o mesmo tratamento anteriormente aplicado aos ruralistas pelo Código Civil de 16 e pelo Código Comercial de 1850. E dentro da conclusão, então prossegue. Isso aqui, é decisão publicada ontem, de lavra do ministro Marco Buzzi, que é, no final das contas, quem será o relator do caso Pupim, que se encontra lá. E traz, inclusive, uma aula de como está hoje no Congresso Nacional uma disposição para se equiparar o produtor rural e se submeter à recuperação judicial. E naquele texto que está no Congresso Nacional diz que, olha, tem que registrar. De novo. Então, tudo isso, eu não estou decidindo mérito nem questionando nada. Só quero dizer que esse tribunal não teve o seu pior momento nos últimos anos no episódio Leopoldino. Não teve. Esse tribunal não teve o seu pior momento nos episódios que afastaram colegas nossos e foram aposentados. Teve, desembargador Liceu, numa vergonhosa guerra de liminares em mandado de segurança, do qual eu, como vice-presidente dessa corte, entre outros casos, tivemos um em que um desembargador, acompanhado pelas partes, quis invadir a conta única, a dependência da conta única, porque, não entendendo como é que funciona a questão dos alvarás para a liberação de recursos, foi lá fazer isso. Eu, de vice-presidente, determinei a segurança que, fora o desembargador, os demais que ele prendesse todos que estavam invadindo lá, que eram terceiros, não era nem servidor daqui não, eram advogados, etc. E isso foi fase que eu pensei encerrada no nosso tribunal, francamente, encerrada no nosso tribunal. Porque, com todo respeito, não tem cabimento. Eu não proferi decisão teratológica nem de longe, ela é toda calcada no entendimento unânime do tribunal nosso, até ontem, antes da decisão de Vossa Excelência, na quinta-feira, calcado basicamente no que entende a maioria do STJ. A matéria foi levada ao STJ para fazer o repetitivo, a Corte decidiu que não há matéria para decidir em Corte repetitivo. Então, eu não decidi aqui contra súmula, contra repetitivo, nada, nem contra a decisão majoritária do STJ. Então, eu fico, de qualquer forma, eu preciso dizer isso aqui, para todos aqui, para a sociedade mato-grossense. Não considero que eu tenha feito uma vírgula que autorizasse o mandado de segurança. Porque dizer que vai causar prejuízo, etc., tal, desculpe, não é um problema da recuperação judicial. Esse problema resolve-se lá entre eles. Agora, nós já estamos tendo que não enfrentar uma situação calamitosa, que é a questão de se fazer, primeiro, uma perícia administrativa, uma perícia que só interessa ao juiz, para exatamente dizer, esse condutor aqui não está escrito, mas ele tem 2 anos, que não é outra a intenção. Aí essa pessoa que fez acaba sendo nomeada o administrador judicial das recuperações judiciais, que já é um negócio que já está podre no contexto. E agora, desembargador, a gente tem que enfrentar isto. Quer dizer, não tem, com todo respeito, lógica, razoável, aceitável, minimamente, o deferimento de uma segurança para colher uma decisão de um desembargador, tomada essa decisão, e todo mundo sabe, tomada dentro do que é a
aplicável aqui. Se o STJ amanhã disser, vocês têm que fazer a liberação para ele, é lógico que nós vamos seguir, né? Mas não é isto. Então, se eu estou decidindo, com base no que diz Vossa Excelência até mês de dezembro, e agora, do dia para noite, no mandado de segurança, quer dizer, se fosse num agravo de instrumento, lógico, no agravo de instrumento, olha, eu mudei de posição, eu acho que nós temos que fazer isso, ótimo. Mas isto, mandado de segurança, né, porque eu teria procedido decisão que viola direito líquido e certo dos impetrantes, com todo respeito. Não podemos voltar ao que já passou esse tribunal. Nós temos que, daqui para sempre, daqui para frente, andarmos dentro da maior lisura possível, porque a sociedade espera que o tribunal tenha a firmeza. Ao contrário de que, com todo respeito, diz Vossa Excelência, olha, mas aqui está causando inseguranças. Que insegurança, meu Deus do céu? A segurança que a justiça está dando é dizendo, olha, produtor, se você não tem 2 anos, até logo. Você quer reformar, vai ao STJ. E o STJ está dizendo aqui, ó, acabei de dizer aqui. Está aqui. Acabei de dizer. Essa decisão de dia 27 de fevereiro foi publicada ontem, do ministro Marco Bussa. Então, eu precisava dizer isto aqui, dizer que, evidentemente, não fiquei triste. Eu não quero ficar envergonhado. Este é o meu posicionamento.